Não se esqueça de dar o like. Como faço para deixar claro que a esposa com problemas mentais, 48, da minha melhor amiga, 34, não está convidada para o meu casamento? Estou me casando em dezembro e meu parceiro e eu estamos planejando uma festa de médio porte, provavelmente cerca de 75 pessoas, composta por nossos círculos sociais, familiares e profissionais. Tenho 33 anos, meu parceiro tem 34, e minha amiga, Ana, tem 34. Sua esposa, Bernice, tem 48. Estamos no Canadá. Ana é minha melhor amiga da faculdade. Ana é divorciada, tem 2 filhos e está casada com Bernice há 5 anos. Bernice ama Ana, e só isso. Bernice está feliz e consistentemente desempregada. Bernice nunca participou ou organizou um evento social usando outra coisa além de um top curto e uma saia lápis na altura do joelho, nenhum dos dois servindo. Bernice tem apenas 2 assuntos de conversa: abduções alienígenas e o videogame de sucesso de 2008, Lego Indiana Jones. Tentativas de conduzir a conversa gentilmente para além desses pontos são fúteis, a menos que Bernice ache que a pessoa em questão possa querer fazer sexo, caso em que ela de repente desenvolve a cognição para mudar de assunto e perguntar diretamente. Não acho que alguém já tenha aceitado as ofertas de sexo dela aleatoriamente, em grande parte devido ao acima, mas também provavelmente devido ao fato de que ela raramente, se é que alguma vez, toma banho ou se arruma. Já vi isso acontecer em festas de aniversário, noites de jogos, maratonas de bares, supermercados e eventos escolares. Ninguém no círculo social de Bernice nunca a excluiu de participar de algo. É provavelmente óbvio que Bernice é neurodivergente, mas, para surpresa de ninguém, ela usa a neurodivergência como meio de afirmar o quão especial ela é, em vez de usá-la como um caminho para melhorar seus relacionamentos e sua autoestima. Ela está perfeitamente contente em existir exatamente como fez no passado e provavelmente continuará assim até morrer. Ultimamente, ela tem explorado se tem transtorno dissociativo de identidade. É um beco sem saída. Ana está feliz, conforme sua própria admissão, e eu confio nisso. Não tenho motivo para duvidar que ela esteja tomando as decisões corretas para seu relacionamento e família. Ela me disse muitas vezes que ama Bernice e que pretende permanecer no relacionamento. Aprecio que ela seja direta comigo. Mas sinceramente não consigo estar perto de Bernice por mais de 5 minutos, e isso sinceramente atrapalha o tempo que posso passar com Ana, já que Bernice se apega a Ana tão intensamente que é como ter um terceiro filho por perto quando nos reunimos. Para crédito de Ana, ela está ciente de que não gosto de passar tempo ao redor de Bernice, mas fica triste porque não podemos todos socializar bem juntos. Ela nunca me fez sentir mal por isso. Eu amo os 2 filhos de Ana. Gostaria que eles estivessem no meu casamento, e também adoraria ter Ana no meu casamento. Não seria o mesmo sem ela. Mas imaginar Bernice se aproximando de um colega ou de um amigo me dá náuseas. Estou lutando muito para encontrar uma maneira tática de dizer: sua esposa vai sugar a vida e a energia da minha festa monopolizando a atenção de você ou dos meus convidados, e potencialmente fazendo-os se sentirem assediados sexualmente, enquanto ainda convido Ana e seus 2 filhos para o evento. Estou considerando abordá-la a partir de um ponto de vista de limites e dizer a Ana que não posso ter Bernice no evento, dado como ela deixa as pessoas desconfortáveis. Não sei se isso apresenta um duplo padrão cruel permitir que outros convidados levem um acompanhante e não Ana, mas não posso ter Bernice no meu casamento. Atualização. Agora estamos casados. E o casamento foi maravilhoso. Maravilhoso, mas agridoce, percebi agora, e quando eventualmente falei com Ana, que a parte maravilhosa foi ter a gestão, e o temor, que estava experimentando, com a presença de Bernice fora do meu alcance quando já tinha tantos outros elementos para me preocupar para garantir o sucesso do nosso dia especial. Quando falei com Ana, tentei fornecer o máximo de perspectiva que pude e focar minhas experiências concretas com Bernice sobre meus sentimentos. Ana enviou um emoji de polegar para cima e não nos falamos desde então, e duvido que falemos novamente. Bernice me mandou uma mensagem separadamente e disse algo do tipo: ah, bem, eu sei que as pessoas acham que sou irritante, pensei que você entenderia e não respondi. Refleti muito sobre meu relacionamento com Ana, e percebi que grande parte dele estava enraizado em gerenciar a codependência que ela compartilhava em seu relacionamento, e que nossa amizade não tinha a mesma aparência que tinha quando estávamos na universidade juntas por um longo tempo. No tempo que passou depois que paramos de falar, um grande peso foi tirado do meu peito ao perceber que muitos dos problemas e aborrecimentos que Ana me trazia não eram mais meus para resolver como resultado dela não ter um parceiro adulto e solidário em sua vida.
Embora eu amasse e adorasse ajudá-la a resolver problemas, estava assumindo um papel desproporcional que acabava causando ressentimento em mim. Estou tentando ser consciente das amizades que tenho agora, dos papéis que desempenho com cada pessoa e de como interajo e me envolvo com o companheiro significativo de cada pessoa. Embora essa amizade fosse insalvável, acredito que oferece uma lição benéfica para meus outros relacionamentos. Obrigada a todos vocês por seus conselhos, gentileza e especialmente seus elogios ao meu estilo de escrita, e isso simplesmente flui de mim. Eu sou o babaca em querer o divórcio, mesmo depois de minha esposa ter mostrado muito mais esforço em nosso relacionamento? Para contexto. Entrando no novo ano, eu não tinha ideia de que minha esposa estava, no mínimo, tendo um caso emocional com um colega de trabalho. Na véspera de ano novo, antes de descobrir sobre isso, ela chegou em casa e agiu extremamente fria comigo e com nossos filhos. Ela estava brava. Mais cedo naquela noite, ela perguntou se poderia sair para tomar um drink com uma colega de trabalho, que eu conhecia e confiava. Eu disse que tudo bem, mas que as crianças iriam ficar acordadas para ver a queda da bola, então desde que ela pudesse voltar para celebrar com eles, eu estava bem com isso. Bem, ela acabou saindo do trabalho às 23h30 e mal teve tempo de chegar em casa. Depois da queda da bola, ela chorou muito. Perguntei o que estava errado e ela disse que foi convidada para ir à casa de uma amiga tomar uns drinks. As 3 mulheres, todas casadas, eu não tive problema. Eu disse, olha, não tenho certeza do que está errado e por que você está chorando por isso. Tudo bem. Você merece uma noite das meninas de vez em quando, não me importo de cuidar das crianças. Apenas vá. Coloquei as crianças na cama, ela saiu e então, cerca de 3 horas depois. Ou seja, 3 da manhã. Tentei contatá-la. Sem resposta. Esperei cerca de 15 minutos. Liguei para ela novamente. Sem resposta. Liguei para a amiga dela com quem ela deveria estar. Sem resposta. Ela então me manda uma mensagem de volta 5 minutos depois e diz, sim. Eu ainda estou voltando para casa hoje à noite. A gente ainda está bebendo. Nos nossos 6 anos de casamento eu nunca senti que algo mais estava acontecendo, mas naquela noite tudo me atingiu. Revirei nossos registros telefônicos e encontrei outro número com o qual não estava familiarizado com o qual ela havia estado em contato a noite toda. Ignorando minhas chamadas, mandando mensagens para esse número no intervalo. Etc. Ela também vinha mandando mensagem para esse número durante um período de 3 meses diariamente. Eu nunca suspeitei que ela estaria mandando mensagem para outro cara enquanto estava ao meu lado assistindo a filmes em família. Como os tempos mostraram. Como não vi isso eu não faço ideia. Talvez ela tenha esse indivíduo listado como mãe em seu telefone. Eu não sei. Nunca tive esse sentimento ou sensação em nosso casamento inteiro. Fui pego de surpresa por isso. Enfim. Confrontei-a sobre isso por mensagem com as provas como um idiota. Ela volta para casa em alta velocidade, deleta tudo em seu telefone. Sem chance de recuperar os backups. Sem chance de nunca saber se ela não se encontrou com esse cara. Ao descobrir isso, eu imediatamente disse a ela que queria o divórcio. Foi nesse ponto que ela começou a ficar violenta comigo. Falando merda sobre tudo o que eu estava fazendo para nos manter financeiramente estáveis. Os dias de trabalho de 18 horas que mantinham um teto sobre nossas cabeças. Ela me disse que eu precisava sair mesmo que eu pagasse o aluguel e ambos os nossos filhos estivessem dormindo. Eu recusei. Dormimos em quartos separados naquela noite e no dia seguinte ela tentou agir como se nada tivesse acontecido. Alegando que ela se lembrava de que tínhamos brigado, mas não conseguia se lembrar do que era. Então eu mostro a ela os registros telefônicos, mesmo que eu esteja positivo de que ela estava apenas tentando fazer alguma merda. Ela confessa quem era o indivíduo e diz que eles flertaram muito, mas nunca se encontraram. Eu disse a ela que, se isso fosse verdade, ela não teria problemas em restaurar as mensagens de texto que ela deletou, momento em que foi confirmado que ela deletou tudo e apagou o último backup. Ela também salvou um backup depois que eles foram excluídos na noite em que tudo deu errado. Desde então, ela tem se esforçado para me convencer de que nunca fizeram nada e nunca se encontraram fora do trabalho. Eu continuo encontrando pedaços de coisas que não fazem sentido. Trechos de mensagens excluídas das mensagens de suas amigas naquela época. Fotos em sua unidade do Google daquela noite, onde ela estava com quem ela disse que estava, deletadas de seu telefone por qual motivo?
A evidência mais condenatória que tenho é para um período de 2 horas na véspera de Ano Novo. Eles pararam de se enviar mensagens de texto e, de repente, voltaram a se enviar mensagens por volta das 3 da manhã quando comecei a ligar e tive aquele pressentimento. Meu instinto me disse que ela saiu do lugar das amigas, foi para a casa dele e voltou. Ou ela foi direto para a casa dele a partir da nossa casa e depois foi para as amigas quando descobriu que eu estava ligando para elas. Há fotos reveladoras dela mesma que ela nunca me enviou também em sua unidade do Google tiradas no Snapchat. Desde então, ela me deu toda a atenção. Ela inicia a intimidade 10 vezes mais. As mensagens pararam. Ela me mostra tudo em seu Snapchat e até baixa seus dados para me mostrar que não está flertando com outras pessoas. Estou vendo o lado dela que não via desde que nos casamos todos aqueles anos atrás. Mas não consigo deixar de confiar em meu instinto ao exigir um divórcio. Sinto que ela escondeu coisas de mim. Não saber ao certo está me matando por dentro. Meus pais sabem de tudo isso e continuam me pressionando para resolver e não ficar remoendo. Meus irmãos estão dizendo, dane-se, consiga o divórcio. Estou errado em pedir o divórcio? Tenham em mente as datas. Já se passaram mais de 4 meses desde que isso aconteceu. Estou positivo de que ela cortou completamente o indivíduo. Mas ainda não consigo superar o não saber 100% e meu instinto me diz que ela ainda está mentindo. Edição. Esqueci de adicionar que o indivíduo em questão é um funcionário que ela gerencia. Ela é a supervisora direta dele. Ouvi dizer que há maiores consequências legais para isso, mas eu não faço ideia. O indivíduo em questão é realmente obeso mórbido. Eu não sou em forma. Mas também não sou gordo. Voltei e olhei para os carimbos de tempo das fotos que foram excluídas dela e de suas amigas naquela noite, no Google Drive. Antes daquele período de 2 horas sem mensagens, durante e depois, havia várias fotos tiradas com carimbos de tempo verificados nelas. Ou seja, eles não podem ser alterados no Google Drive. Se ela tem uma amiga que é boa com tecnologia e foi capaz de fazer isso dentro dos 10 minutos que levou para chegar em casa ao confrontar, eu não sei. Isso é possível? Também vale a pena acrescentar que venho de uma família que convenceu completamente uma de minhas primas de que ela precisa ficar em seu casamento mesmo quando o marido dela se tornou totalmente dependente dela, ficou viciado em cocaína. Ainda está viciado em cocaína e a agrediu fisicamente. Tudo porque, por Deus, ninguém nesta família jamais se divorciou e então, essencialmente, fazer isso faria com que eu fosse deserdado por meus pais, minha irmã, todos os meus primos, todas as minhas tias, todos os meus tios. Mas ainda teria o apoio de meus 2 irmãos. Atualização. Atualmente no intervalo da manhã do trabalho. Estive lendo os comentários. Tenho folga amanhã o dia todo, então vou considerar minhas opções quando tiver um tempo para mim amanhã. Talvez não atualize amanhã. Mas vou atualizá-los quando puder. Obrigado por todas as opiniões positivas e negativas. A melhor coisa que posso fazer agora é apenas passar pela semana de trabalho. Pegar meus filhos na creche e estar mentalmente presente para eles. Tenho ignorado ela desde ontem à noite e ela está mandando snaps e me ligando toda manhã para ver o que há de errado. OP respondeu um comentário. Eu vou ser honesto com você. As 2 principais razões pelas quais tentei aguentar são as crianças. Mesmo que ela basicamente tenha mandado todo mundo se ferrar na véspera de Ano Novo. E por algum motivo, meus pais realmente estão me pressionando para ficar. Está me deixando louco e não sei porquê. Eles continuam me lembrando que ninguém nesta família nunca se divorciou. Blá blá blá. Eles disseram que provavelmente nunca mais verei meus filhos, mesmo que, no meu estado, se um cônjuge for descoberto traindo, isso essencialmente renuncia aos seus direitos sobre os filhos se um divórcio for solicitado. Realmente não entendo como meus próprios pais podem sentar lá e me contar histórias de merda sobre pessoas que conhecem que passaram por isso e saíram como um casal melhor. Realmente parece que estão tomando o lado dela em tudo o que aconteceu, ignorando todas as verdades. A atualização. Depois de um longo dia considerando minhas opções na sexta-feira, sentei minha esposa na sexta à noite quando ela saiu do trabalho e eu coloquei as crianças para dormir. Assim que eu mencionei que minha confiança nela estava completamente perdida, ela imediatamente se tornou argumentativa e basicamente disse: pensei que tivéssemos deixado isso no passado. Você nunca confiou em mim, não é? Respondi: mesmo que você não tenha feito nada físico ou se encontrado com ele fora do trabalho, você nunca me deixará ver aquelas mensagens de texto. Você nunca vai pegar os dados do Snapchat.
Ela respondeu: você está certo. O casamento é baseado na confiança e se você não confia em mim, talvez devêssemos dar um fim nisso. A ironia disso é que trabalhei dias de 18 a 19 horas nos últimos anos mal sendo capaz de fazer o que queria na minha vida porque estava sustentando nossos filhos, colocando-os na cama, limpando a casa o tempo todo, cozinhando o tempo todo, mal conseguindo dormir o suficiente. Provavelmente tirei anos da minha vida apenas pelo estresse. Ela na véspera de ano novo disse foda-se para as crianças, foda-se para você, e essencialmente saiu para festar com as amigas, enquanto ignorava ligações minhas e de nossa filha perguntando onde ela estava, enquanto também respondia ao seu suposto parceiro de caso emocional. Não entrarei em todos os detalhes para não me repetir entre isso e a atualização. Resumindo, em meu estado, temos que ficar separados por um ano antes que um divórcio possa ser finalizado. Quando concordei com ela que deveríamos começar a nos separar e que já estava em contato com um advogado, ela surtou comigo. Ela me implorou para não prosseguir com isso. Mas, enfim. Na próxima sexta-feira, a deixarei na casa dos pais dela algumas horas longe daqui. As crianças ficaram comigo por enquanto com a ajuda de um dos meus irmãos. Disse a ela que só haveria uma maneira de adiar isso por enquanto. Era pegar os dados, pegar as mensagens. Prove seu caso. Ela olhou para baixo. Mais uma vez. E me disse que isso é uma violação de sua privacidade. Não nos falamos desde então. Por enquanto, pelos meus filhos, tenho que continuar seguindo em frente. A atualização. Primeiro ela disse que foi um cara em outro estado, depois que foi um colega de trabalho, depois que foi alguém que ela supervisiona, e agora, recebi uma mensagem aleatória dela dizendo que pode ter dito que o ama. Mas instantaneamente se arrependeu. E é isso. Também deixe-me reiterar, o processo de separação começa na próxima sexta-feira. Em meu estado, você não pode se divorciar imediatamente. Leva um ano inteiro. Digo isso por causa de todas as pessoas dizendo apenas divorcie-se e acabe com isso e também aquelas dizendo pare de dar segundas chances. Você percebe que seu advogado pode intimar os registros de telefone e mensagens dela, não é? Se você acredita que houve traição, faça com que seu advogado obtenha todas essas mensagens. Então você saberá e ela ficará sem sorte. Definitivamente vai acontecer. Já entrei em contato com um e no estado em que moro, se houve infidelidade, ela basicamente perde qualquer escolha sobre onde as crianças ficam. Adeus, sinto muito. Já estive em uma situação semelhante, ele não me mostraria as mensagens. Passou cerca de meia hora limpando-as e depois me deixou ver o celular. Risos. Para mim é bem preto no branco. Tenho 99,99% de certeza de que ela traiu fisicamente. Adoraria apenas acreditar nela e seguir em frente, mas não posso. Ela não apenas deletou todas as mensagens entre eles. Ela deletou todas as mensagens de várias amigas e colegas de trabalho daquela mesma época também. Mas deixou-as dos períodos antes e depois. Na minha opinião, as amigas dela estavam envolvidas nisso e também qualquer outra pessoa de quem ela excluiu mensagens. Muito obrigado por assistir, comente sobre as histórias, compartilhe para um amigo e confira esse próximo vídeo. Uma boa tarde pessoal.